esse conceito e, a partir daí, aprimorados. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, né? E prometo não me delongar muito hoje, pessoal. Acho que todo mundo nessa quinta-feira está um pouco cansado aí, mas vai ser um assunto bem interessante, vai ser um assunto bem gostoso aí da gente estar tratando. Bom, eu vou procurar falar um pouco aqui para vocês, né, nessa questão. Eu vou fazer hoje, tá? Vou ser sincero para vocês, vou fazer mais uma explanação com base no que vocês já estudaram aí na semana 5, 6. Acredito que vocês têm estudado semana 7, semana 8 sobre estrutura de dados, onde a gente está falando aí sobre pilhas, filas, né, listas, né, para poder vocês aí entenderem e aprimorarem também, né, um pouco mais o entendimento sobre essa questão. Bom, uma das coisas que, quando a gente fala em pilha, fila, lista, né, a gente procura trazer isso, obviamente, para onde? Para o nosso dia a dia. Vamos começar, talvez, falando aí, né, do mais tranquilo, né, uma fila. O que acontece, né, quando a gente parte aí para uma fila? Todo mundo, obviamente, já pegou, já foi obrigado, vamos dizer assim, a estar numa fila. Seja uma fila de um banco, seja uma fila de um evento, né, seja uma fila para entrar no ônibus. E é justamente, né, esse entendimento que a gente tem sobre fila, né, no nosso dia a dia, que a gente leva para dentro, né, dessa parte de estrutura de dados, que a gente vai estar trabalhando aí com filas. Então, o conceito principal de uma fila é o seguinte: primeiro a entrar é o primeiro a sair, né? Que é o critério aí, o conceito FIFO, First In, First Out. Tá? Então, obviamente, a gente vai numa fila, quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro, né? Quem chegou mais para o meio, para o final da fila, vai ser atendido, obviamente, de acordo com que a fila vai andando, ou seja, de acordo com que os primeiros a chegarem forem saindo. Então, esse é o conceito, first in, first out. Primeiro a chegar, né, primeiro a sair, ou seja, primeiro a entrar na fila, primeiro a sair. Claro que, quando a gente pensa nesse conceito de fila, né, o que a gente tem lá? A fila, ela tem um início e tem um fim. Né? A gente pode tirar alguém dessa fila? Podemos. A gente pode incluir alguém nessa fila? Com certeza a gente pode. Só que essa fila, para que a gente possa fazer a inserção e a exclusão, né, de alguém ou de alguma informação nessa fila, a gente vai ter que chegar até essa pessoa, a informação que a gente quer excluir, remover ela e, a partir dali, continuar. Então, a gente sempre, né, pensando exatamente, né, no conceito de fila, a gente vai ter que trabalhar com uma fila auxiliar. Por quê? Digamos que eu tenho uma fila com 10 pessoas. Tá? Eu quero excluir a pessoa 5. Posso simplesmente chegar ali e tirar a pessoa 5, como a gente faz, né, no nosso dia a dia, no nosso ambiente. Quando a gente pensa nesse conceito computacional, a gente vai ter que fazer a fila andar até aquela posição, ignorar aquela informação que está ali e, a partir daí, continuando. Então, eu tenho uma fila de 10 posições. Quero excluir posição 5, eu vou ter que criar uma fila extra, pegar a primeira posição, colocar na fila extra. Segunda posição, a fila extra, terceira, a quarta. Hora que chegar na posição
5, né, que é a que eu quero tirar, eu excluo ela, ou ignoro, pego a sexta, e a sexta vai para a posição 5, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos de uma fila auxiliar. Sempre a gente vai precisar de uma fila auxiliar. Por quê? Porque a gente não consegue simplesmente chegar lá e remover, ou chegar lá e incluir essa informação numa determinada posição. Tá? A gente sempre vai ter esse conceito. Fila é quem vai chegando no final dela e vai entrando. Tá? Se eu precisar mudar essa ordem, sempre teremos que ter uma fila auxiliar, que vai levar esse conceito. Sempre. Tá? Como que a gente vai fazer isso computacionalmente? A gente vai ter um ponto que a gente vai estudar um pouco mais adiante, provavelmente nas próximas semanas. A gente vai chamar isso de vetor. Então, o vetor, vocês vão ver depois que ele vai ser a composição do que a gente estudou de conceitos de pilha, de fila e de lista em um único lugar. A gente vai estar trabalhando tudo isso num único ponto. O que vai ser o vetor? O vetor nada mais, nada menos vai ser do que posso tratar ele como uma pilha, posso tratar ele como uma fila, vou poder tratar ele como uma lista, só que o processo de trabalho nesse vetor vai ser mais dinâmico. Como ele tem essa incorporação dessas três conceitos, facilita o nosso trabalho. Porque eu posso chegar, identificar a posição, pegar a informação, e se eu quiser substituir aquela informação, eu removo ela e a partir daí eu pego as próximas e vou colocando, adiantando uma posição nelas. Tranquilo, fácil, a gente vai ver isso depois de uma forma computacional, como é que a gente faz, tá? Sem muitos problemas, sem maiores dificuldades com relação a isso. Hoje, o que eu quero de vocês é entender essa parte dos conceitos. Tá? Então, fila, conceito, primeiro a entrar, primeiro a sair. First in, first out. FIFO. É esse o critério que a gente vai usar. Que é o critério que a gente vê no nosso dia a dia. Fila banco, chegou primeiro, vai ser atendido primeiro. Está lá atrás, vai ter que ir caminhando nessa fila até chegar a sua vez. Tá? Saindo dessa parte de fila, a gente vai para onde? Para pilha. Como que a gente trata essa pilha? Pilha, a gente vai empilhando as informações. Então, no caso de uma pilha, first in, last out. Ou seja, o primeiro a entrar nessa pilha vai ser o último a sair. Por quê? Porque nós estamos empilhando os dados, nós estamos empilhando as informações. A gente vai ter também esse conceito. Se a gente vai, né, trazendo isso para o nosso dia a dia, no supermercado, ou em casa mesmo, você foi lá e comprou 5 pacotes de sal. Eu gosto de sal, vou comprar 5 pacotes de sal. Você vai guardar isso, você vai guardar que jeito? Um em cima do outro. Vocês vão notar que o primeiro pacote de sal que vocês colocaram vai ser o último que vocês vão usar. Por quê? A gente vai sempre pegando de cima. Já que nós empilhamos, a gente vai tirando sempre quem está em cima. Por isso que a gente pega esse conceito. Primeiro a ser colocado numa pilha, vai ser o último a sair dessa pilha. Tá? Então, first in, last out, né? Que é o filo, né? Que a gente chama. Então, o primeiro vai ser sempre o último. Como que a gente vai dar manutenção nessa pilha? Mais uma vez, segue o mesmo princípio de lista. A gente vai ter que ter uma pilha auxiliar, caso seja necessário tirar alguém do meio. Vamos considerar um outro exemplo que a gente pode ver na prática. Eu tenho que uma pilha onde eu tenho, por exemplo, arroz, feijão, sal,
farinha, né? Fui colocando tudo empilhado. Mas eu quero tirar o feijão. O feijão está lá na pilha, foi a segunda, né, informação, o segundo produto que eu coloquei. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar a farinha, vou ter que tirar o próximo, até chegar no feijão para tirar o feijão. Só que, isso que eu estou desempilhando, eu tenho que colocar uma outra pilha, tá? Ou numa fila. Como a gente está focando em pilha, vamos deixar isso na pilha, né? Então, eu estou tirando de cima, colocando, criando uma nova pilha auxiliar, aonde eu vou empilhar eles novamente, né? E depois, na hora que eu tirar o feijão, eu vou voltar, né, os produtos que eu coloquei nessa pilha auxiliar para a pilha, né, principal. E ele vai ficar o quê? Arroz, sal, farinha. O feijão foi removido, então eu desempilhei, tirei o que eu queria da pilha, porque eu tenho que tirar de cima, e depois eu volto na mesma sequência, porque nessa pilha auxiliar, o primeiro a entrar vai ser o último a sair. Então a gente vai tendo esse controle de ajustes, né, esse controle de movimentação das informações dentro dessa pilha. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo, tanto na pilha quanto na fila, é a ordenação. Eu posso querer colocar, por exemplo, informações de uma pilha em ordem crescente. Eu posso querer colocar uma fila em ordem crescente, em ordem de nomes. Tá? Posso fazer isso? Posso. Mais uma vez, a gente vai ficar o quê? Trabalhando com essas informações, e muitas vezes a gente vai precisar de pilhas ou filas auxiliares para poder ajudar nesse método de ordenação. Tá? Por quê? Se eu quero ordenar uma pilha em ordem crescente, eu quero em ordem crescente do primeiro para cima ou de cima para baixo? Né? Vai depender de como eu quero tratar isso. Dependendo de como eu quero ordenar, então a gente vai precisar talvez de uma ou duas pilhas auxiliares para estar gerenciando isso. Eu vou ter que estar analisando as informações que estão nessa pilha para colocar elas em ordem crescente ou em ordem decrescente. O mesmo vai valer para onde? Para as filas. A gente vai ter que estar gerenciando isso, vai ter que estar coordenando com filas auxiliares para poder fazer isso. Diferente de quando a gente pega, né, todo esse conceito de fila, pilha e lista e leva para onde? Para o vetor. O vetor, como eu já comentei há pouco, a gente vai ter um dinamismo muito maior para poder estar gerenciando, para poder estar organizando esses dados. Tá? Então, a gente vai tratar, né, esses vetores de uma forma diferente, de uma forma mais prática, e isso vai facilitar e facilitar muito o nosso processo de gerenciamento desses dados. Como eu disse, no vetor a gente consegue navegar entre os componentes e a partir daí estar ajustando isso da melhor forma possível. Tá? A gente vai conseguir ter esse gerenciamento, ter esse tratamento muito melhor e muito mais facilmente. Tá? Uma coisa, pessoal, que vai influenciar, tá? E vai diferenciar um pouco, né, disso que eu acabei de falar sobre pilhas e filas, no vetor, é que o vetor só vai aceitar um tipo de informação. Então, por exemplo, a minha pilha, que tem arroz, feijão, farinha, né? Eu só vou poder ter ou só arroz, ou só feijão, ou só farinha. Não vou poder misturar os tipos de informação que eu estou colocando nele. A gente vai ter que tomar um certo cuidado com relação a isso para não termos problemas, para não termos surpresas. Tá? A gente vai ter que estar gerenciando isso, é claro,
da melhor forma possível quando a gente for trabalhar, né, com o vetor. A gente vai ver um exemplo, né, de como está criando, de como a gente vai estar utilizando toda essa parte do vetor. Bom, partindo um pouco mais, né, o que a gente vai ter? Nós vamos ter também a lista. Né? O que vai ser essa lista? Tá? A gente vai ter uma relação de informações que a gente vai estar trabalhando. E se a gente considerar, vamos pensar assim, apesar de eu ter mudado um pouco a ordem de estar falando para vocês, a gente tem o quê? A gente parte do primeiro, né, ponto aí, que é o quê? A pilha, já que a gente está empilhando as informações. A pilha, ela ajuda, mas a gente não consegue resolver todos os problemas. Então vamos tratar isso também como uma fila. Então a gente pega e transforma esse conceito de pilha, onde a gente teria o primeiro a entrar vai ser o último a sair, para uma fila, onde a gente passa a ter um gerenciamento diferente dessas informações, né? E o que a gente passa a ter? A gente vai ter o quê? Uma sequência, né? Onde o primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. E a partir daí, né, a gente vai para onde? Para a lista. Aonde a gente vai ter o quê? Uma lista aonde a gente vai poder estar mexendo nela da forma com que a gente quiser. Todo mundo, né? Todos vocês já trabalharam e já fizeram o quê? Por exemplo, uma lista de afazeres, uma lista de tarefas, uma lista de compras, né? Uma lista do que vocês desejam, uma lista de possibilidades, né? Uma lista de sonhos, e a partir daí, vocês vão colocando informações nessa lista. Como vocês vão gerenciar essa lista? Vocês podem incluir novas informações nessa lista, ou já ir eliminando informações dessa lista de acordo com a necessidade de vocês, né? O que acontece agora que a gente vai diferir um pouco do que a gente viu ali em pilha, em fila para lista? Bom, pilha, mais uma vez, eu estou empilhando as informações, então só consigo colocar em cima. Fila, eu tenho uma sequência de dados que, se eu precisar fazer qualquer tipo de manutenção, inserção ou exclusão, eu vou ter que contar com uma lista auxiliar. Mas eu vou sempre entrando no fim dessa fila, tá? Vamos considerar esses princípios básicos. Pilha sempre em cima, fila sempre no final. Quando eu parto para uma lista, eu vou poder inserir, eu vou poder entrar em qualquer posição, eu vou poder excluir informação de qualquer posição. Tá? Então, olha só o conceito de flexibilização que a gente está tendo agora, usando esse componente, né? Usando esse conceito de lista. Eu não tenho mais o conceito primeiro a entrar da pilha, último a sair. Não tenho mais o conceito primeiro a entrar, primeiro a sair. Na lista, eu vou ter esse gerenciamento da forma com que eu quiser. Tá? Uma lista de compras. Todo mundo já foi ao supermercado para mãe. Isso é fato. Ou para o tio, para a tia, para a avó, enfim. Nós recebemos o quê? Uma lista. Arroz, feijão, né? Sal, farinha, cebola, alho, pipoca, enfim. Está lá uma relação do que a gente precisa comprar. Eu preciso seguir aquela relação? Eu preciso seguir essas informações? Não. Eu posso chegar no supermercado, pegar o carrinho. Opa, estou passando aqui para a prateleira e tem o que aqui? A cebola. Já vou pegar a cebola. O que eu faço?
eu já elimino a cebola dessa lista. Opa, estou passando aqui, tem o alho. Elimino o alho dessa lista. Não importa a posição que essa informação está. Eu vou conseguir eliminar ela a qualquer momento, qualquer parte. Preciso inserir uma informação nova. Se eu não tenho espaço, eu posso inserir no final. Ah, preciso pegar um produto novo, refrigerante. Coloco lá no final, refrigerante. Ele vai no final. Ah, mas tem uma linha aqui em branco onde eu excluí o arroz, eu vou pegar e vou colocar o que aqui? Vou colocar macarrão. Então, eu estou excluindo o arroz, eu tirei o arroz e estou inserindo o macarrão. Eu posso excluir e inserir em qualquer posição dentro dessa lista. Lista é o conceito que a gente chega mais próximo de vetor. Tá? Como eu disse, tivemos uma evolução, pilha, fila, lista, e a gente vai chegar aonde? No vetor, onde a gente vai tratar essas informações dentro desse vetor. A gente vai estar gerenciando, da mesma forma com que a gente gerencia uma lista de compras, o vetor. A gente vai ter uma flexibilidade maior para poder estar trabalhando com esses dados. Tá? A gente tem um gerenciamento melhor para a gente trabalhar com esses dados, para a gente organizar esses dados e para a gente ir criando, né, e usufruindo melhor dessas informações. Né? Facilita o nosso trabalho e facilita o nosso gerenciamento. Tá? Pessoal, até aí, vocês entenderam esse conceito de lista, esse conceito de pilha e de fila? Tá tranquila essa parte? Tá sossegado? Tem alguma dúvida nessa parte que vocês estudaram e tudo mais? Ou tá tudo bem, tá tudo tranquilo essa parte? Maravilha, ótimo. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode tratar de forma computacional essa lista, tá? Como que a gente vai gerenciar de forma satisfatória essa lista? Como que, através, né, de um algoritmo, a gente vai fazer a inserção de informações dentro dessa lista? Então, para isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? E a gente vou fazer uma explicação agora mais prática, né, de usar essa parte de lista. Né? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar. Estão visualizando aí, pessoal? Ou não? Está começando a carregar aqui, vamos ver se vai abrir aí para vocês. Eu acho que não abriu, não. Vou mudar a forma de compartilhar aqui. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela inteira. Eu acho que vai ficar mais fácil. Né? Vamos lá. Muito bem. Ótimo. E agora, vocês estão visualizando aí ou não? Me dê um feedback, por favor. Sim. Muito bem. Lembra que eu comentei com vocês a respeito do vetor, do array, né? Então, eu estou usando aqui, talvez vocês já tenham visto aí, a gente vai trabalhar bastante aqui com esse aplicativozinho para poder criar algoritmos e depois a gente parte também mais para uma parte de programação, tá? É o Visual G.
Tá? É uma ferramenta desenvolvida, né, que a gente consegue criar algoritmos e a gente consegue executar esses algoritmos. Então, lembra que eu comentei bastante, né, nessa aula aqui, falando do quê? De vetores. Que o vetor é o quê? A evolução, né, de uma pilha, de uma lista, né, de uma fila. E é justamente esse exemplo que a gente tem aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, eu estou criando uma lista. Eu vou até trocar o nome aqui de X. Eu vou chamar isso de lista. Tá? Por quê? Lista é uma palavra reservada, ele está colocando aqui. Então, eu vou colocar aqui, vou chamar de lista 1, chamar de listas mesmo. Por quê? Eu estou criando uma lista que eu vou conseguir colocar 10 informações nessa lista. No caso aqui, eu estou colocando 10 informações do tipo real. Por que eu estou colocando 10 informações do tipo real? Porque vai ser uma lista que vai guardar exclusivamente números, tá? Então, quando eu comentei com vocês lá que a lista, apesar dela poder ter, eu guardar N informações, eu ia ter que guardar um único tipo de informação dentro dela. Tá? Por que um único tipo de informação dentro dela? Porque quando eu defino um vetor, eu sempre falo se esse vetor vai poder guardar texto, se esse vetor vai poder guardar números inteiros, ou se esse vetor vai poder guardar números decimais, números fracionários, que é o real. Então, aqui eu estou definindo o quê? Estou definindo uma lista, por isso que eu uso aqui, ó, vetor, que vai guardar 10 elementos. Tá? Eu vou inserir nessa lista 10 elementos. Sempre vou estar trabalhando com 10 elementos. Ah, mas eu posso inserir 10 elementos necessariamente ou posso inserir 1, 2, 3? Você está disponível para inserir quantos elementos você tiver até 10. Se eu criei uma lista para 10 itens, eu posso inserir 1, 2, 3, 5, 7, 9 ou 10. Eu posso preencher ela totalmente ou somente uma parte dela, parcialmente. Tá? Só que um detalhe, pessoal, quando a gente trabalha com vetor, quando nós criamos, né, um vetor, né, essa lista com 10 elementos, automaticamente ele vai reservar na memória do nosso dispositivo esses 10 elementos. Tá? Independente de eu estar usando um ou estar usando dois, ele sempre vai reservar 10 elementos. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Criando essa lista. Tá? Aqui, ó, listas de 10 elementos. Então, eu vou poder colocar nessa lista 10 elementos. Sempre. Melhor, até 10 elementos. Vou corrigir aqui. Tá? O que vai acontecer agora? Tem uma parte aqui que ele está executando, ele simplesmente vai fazer uma troca de informações. Não é o caso que eu quero discutir com vocês aqui. E eu vou preencher, tá, essa lista, aonde eu vou informar quantos ou quais elementos, né, eu quero colocar dentro dessa lista. Tá? Então, aqui, ó, eu estou falando, ó, do elemento A de 1 até 10. Então, ele vai considerar posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pessoal, quando eu crio uma lista, um vetor, ele vai fazer isso. Ó. É como se eu tivesse uma tabela do Excel.
Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, esquece essa parte do escopo aqui. Pensa somente nessa parte amarela. Eu vou ter isso aqui. Né? Faltou um aqui. Pronto, eu vou ter 10 elementos aqui. Então, ele vai reservar, como está nessa parte amarela aqui, 10 posições para eu guardar 10 elementos nessa lista, na memória. E a partir daí, eu vou inserindo esses elementos, tá? Sempre, né, relacionado a números. Se eu coloquei número real, eu posso colocar número fracionário. 1, 1.5, 1.6, 1.7, 10.10, enfim, números que contêm casas decimais. Mas também posso colocar o 10.0, que seria como se fosse o 10 inteiro, né? Mas ele vai gerar esse espaço aqui. Então, notem que apesar de estar parecendo uma pilha, não é uma pilha, é uma lista, tanto que eu vou poder inserir as informações e colocar as informações em qualquer lugar dela. Por quê? Porque essas 10 posições, esse tamanho dessa lista já está definido. Tá? Já foi definido isso. Quer ver um exemplo do dia a dia que vocês usam bastante? Se vocês pegarem uma folha de caderno, que é justamente, a maioria das vezes, onde a gente anota o que a gente vai comprar, por exemplo, no supermercado. Você não tem as linhas? Então, cada linha que você preenche daquela folha é uma informação que você está colocando naquela posição. Então, você vai ter a linha 1, a linha 2, a linha 3, sei lá, digamos que você tenha 30 linhas na folha. Então, você vai ter da linha 1 até a linha 30. Esse é o espaço que você tem para colocar as informações da sua lista de compra. Então, tem muitas pessoas que vai lá, coloca na linha 1, arroz. Linha 2, feijão. Linha 3, farinha. Aí ele vai lá para a linha 10 e coloca maçã. Linha 11, banana. Linha 12, pera. Aí ele desce mais um pouco, talvez lá na linha 20, e coloca lá sabão em pó, água sanitária, desinfetante. Por quê? Ele está separando, né, por alguns critérios, as informações que ele está colocando na lista. Ah, mas então a lista, ela define critério para colocar as informações? Não. O usuário que está fazendo uso dessa lista é que vai estar fazendo essa divisão. É ele que vai estar gerenciando em que posição vai estar cada tipo de informação. Tá? E essa posição é definida pelo número da linha, que é de 1 até 30, por exemplo, considerando que a folha de caderno tem 30 linhas. Tá? Então, é nessa sequência que vai acontecer, né, essa inclusão das informações. Aí, voltando, né, no nosso código, é justamente isso que vai ser feito aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou inserindo os dados em cada uma das posições da lista. O que eu vou fazer depois? Depois eu vou fazer a ordenação dessa lista. Tá? Eu vou estar ordenando ela em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Tá? E depois eu vou mostrar isso ordenado. Eu vou fazer só uma mudança aqui, tá? Para colocar aqui, ó. Na hora que eu executar, eu vou informar os números, ou seja, eu vou falar, né, os valores que vão compor essa minha lista, são valores numéricos. Aí eu vou mostrar os valores. Depois eu vou fazer o quê? A ordenação desses valores. E depois eu vou mostrar eles ordenados. Tá? Deixa eu mudar aqui o X, né, para listas, para ele não dar nenhum tipo de erro, né? Na hora que eu mostrar para vocês aqui.
senão depois eu esqueço, e aí alguma coisa vai sair errado. Muito bem. Então, aqui vai ser, esse procedimento troca aqui, ele vai fazer o quê? Trocar as posições da lista para deixar ele ordenado. Então, o que eu falei mais lá atrás? Quando eu falei sobre pilha, quando eu falei sobre fila, né? A pilha eu vou ter que estar desempilhando para poder pegar alguma informação no meio. A fila eu vou ter que fazer ela andar usando uma fila auxiliar para poder pegar alguma informação no meio dessa fila. A lista, ela tem essa flexibilidade que eu posso pegar qualquer informação em qualquer posição e colocar em outra. Então, eu vou estar fazendo o que aqui? Uma troca das informações em determinadas posições. Então, como que eu vou fazer isso? Nessa parte aqui, ó, notem que eu estou fazendo de 1 até 10 e de 1 até 9. Ou seja, eu estou pegando, né, a posição de 1 até 10, eu estou pegando a posição 1, e depois eu vou conferir todas as posições para ver qual que é menor. E a partir daí, checar se tem alguma menor e fazer a troca dessas informações dentro dessa lista. Eu posso tirar a informação da posição 1, pegar a informação da posição 6, colocar na posição 1, a informação que estava na posição 1, colocar na posição 6. Eu tenho essa flexibilidade para movimentar esses dados dentro de uma lista. Isso facilita muito? Com certeza, né? Da mesma forma que eu dei o exemplo lá, eu comprei já peguei para colocar no meu carrinho, na verdade, né? O macarrão, eu posso ir lá e remover o macarrão da lista. Eu comprei o alho, eu posso ir lá e remover o alho da lista. Se tiver uma lista de realizações, meu sonho é conhecer o Shopping Morumbi em São Paulo. Está lá anotado na minha lista. Eu já fui conhecer o Shopping Morumbi em São Paulo. Eu realizei esse sonho, né, esse desejo. Eu vou lá e removo ele da minha lista. Tá? Eu tenho que ter uma ordem que eu vou estar usando para realizar esses desejos? Não, né? Eu posso realizar esses desejos em qualquer ordem. E eu posso, com certeza, ir lá excluindo esses desejos dessa lista. Vai afetar a integridade dela? Em hipótese alguma. Tá? Eu vou estar gerenciando, né, e substituindo os dados, que é o que acontece, né, no vetor. Falei para vocês que eu estava criando aqui no vetor. Chamei ele de listas. Tá? Então, toda vez que eu quiser ter uma flexibilidade para trabalhar com várias informações num único local, eu vou criar um vetor, eu vou criar uma lista. Tá? Complementando mais um detalhe para vocês aqui, pessoal, eu tenho dois tipos de vetores. Eu tenho um vetor unidimensional, ou seja, ele tem somente uma dimensão. Essa dimensão pode ser uma coluna, ou pode ser uma linha, tá? Mas eu também tenho o vetor bidimensional, tá? Onde eu vou ter um conjunto de linhas e um conjunto de colunas. Mais uma vez, dando um exemplo aqui para vocês, ó. Isso daqui é um vetor unidimensional. Eu selecionei amarelinho aqui. Se eu selecionar duas colunas aqui mais linhas, eu tenho um vetor bidimensional. Ou seja, duas dimensões, tanto na vertical, melhor, na horizontal, quanto na vertical, tá? Que é também chamado de matriz. Então, dando um exemplo mais claro, quando vocês têm uma planilha no Excel, com várias linhas e várias colunas, o que você tem? Você tem uma matriz
você tem uma matriz, ou seja, você tem um vetor bidimensional. Né? Deixa eu ver quem chegou aqui, pessoal. Então, você vai fazendo o quê? Você vai tendo esse tratamento. Você vai gerenciando isso, né, de acordo com a sua necessidade. Vai ter casos que a gente vai trabalhar com um vetor bidimensional ou uma matriz. E vai ter casos, como esse exemplo aqui, que a gente vai trabalhar com um vetor unidimensional, somente uma coluna ou somente uma linha. Tá? Então, duas informações importantes aí para vocês irem, né, trabalhando e tendo esse conhecimento mais para o futuro, tá? Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Eu já defini esse vetor unidimensional, tá? E vou ter que mostrar como é que vai ser esse tratamento, tá? Deixa eu ver se vai rodar esse algoritmo aqui. Ó, ele rodou. O que ele fez aqui? Ele colocou duas informações aqui, né? Ó, ele definiu números aleatórios, tá? Por isso que ele está usando esse aleatório aqui. Tá? Então, ele colocou, por exemplo, ó, 67,673, 70. Notem que esses números aqui, eles não estão ordenados, tá? Estão fora de ordem. Aí eu coloquei esse código aqui, ó, para descrever eles novamente. Né? O que aconteceu? Ele colocou aqui, ó, de 1 a 10 na posição, 67, 70, 78, 84, 99, 71, 12, 15, né, 97 e 92. Depois, ele veio aqui e ordenou esses números em uma ordem crescente. A gente pode ver aqui, ó, 12, 15, 67, 70, 71, 78, 84, né, 92, 76 e 99. Como que ele executou isso? Eu vou usar aqui, pessoal, esse exemplo dos números para mostrar para vocês essa parte do código aqui. Porque é essa parte do código aqui, ó, de ordenação até impressão dos dados ordenados, que faz o quê? A mudança das informações dentro desse vetor, dentro dessa lista. Então, se a gente pegar aqui, ó, para A é uma variável que vai de 1 a 10. Então, essa variável ela vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Para B, de 1 até 9, também vai fazer o quê? Esse processamento. Vai pegar dados de 1 até 9. Se lista B, ó, o B, ele sempre vai começar a valer 1. Então, aqui, ó, toda vez que eu encontrar um para, eu vou ter o quê? Uma estrutura de repetição. Ele vai ficar repetindo isso em loop, tá? Então, A, de 1 até 10. O A vai estar valendo agora 1. Por quê? Estou começando aqui, ó, para A de 1 até 10. Então, A igual a 1. Para B, de 1 até 9. B igual a 1. Se a posição da lista 1 for maior que a posição da lista B, 1 mais 1, então eu estou verificando aqui, ó, se 67 for maior que 70, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a posição que está aqui, ó, em B1 pela B2. Desculpa, a posição 1 por 2. Então, se 67 for maior que 70, o que eu vou fazer? Eu vou trocar e vou colocar
70 em cima e 67 embaixo. Só que não é. A posição que está aqui em 1, ela é o quê? Ela é menor que a posição que está em 2. Então, o que eu vou fazer? Não vou fazer essa troca, vou para o próximo. B agora está valendo 2. Tá? Então, se essa posição aqui, ó, 70, for maior que 78, o que eu vou fazer? Eu vou trocar elas, né? Inverter a posição 3 com a 2. Então, esse valor aqui, se fosse maior, ia vir para cá. Tá? Então, ele vai fazer essa troca. E assim, ele vai processando e vai fazendo essa substituição. Notem, tá, pessoal, que eu simplesmente faço a troca. Eu não preciso tirar elementos, usar uma lista, né, auxiliar para fazer isso. Eu simplesmente troco as informações de posição. Ó, vamos dar um exemplo, né? Talvez um exemplo mais prático aí. Você tem o quê? Uma coleção de cartas. Ou melhor, você está jogando cartas, tá? Você está com 4 cartas na mão. Você quer ordenar essas cartas. O que você faz? Você simplesmente tira a carta que está na posição 3, coloca na posição 1, a que está na posição 1 vai para a posição 3. Você precisou colocar a carta na mesa, fazer algum outro tipo de processo? Não. Porque você consegue trocar, né, as cartas de posição simplesmente usando, né, essa lista que você tem de cartas. Tá? Então, você não precisa estar gerenciando isso. Você não precisa de nada auxiliando. A lista, o vetor, ela permite essa troca de informações de uma posição para outra. Tá? Você consegue estar gerenciando isso. Né? Se você está jogando dominó lá, você também consegue ordenar as pedras do dominó na sequência que você quiser, sem ter, criar uma lista auxiliar para isso. Basta ir trocando de posição. Tá? Que foi justamente o que a gente fez aqui nesse exemplo. Tá? Então, são formas da gente estar trabalhando com as informações. Claro que a gente vai aproveitar todo esse conceito, tá, de lista, todo esse conceito de pilha e de fila, para entender, chegar a esse conceito geral de vetor, a chegar a esse entendimento, né, geral dessa parte de vetor. Um outro, né, conceito que vocês estão vendo aí, principalmente na semana 8, está relacionado a quê? A lista encadeada. Tá? A lista encadeada, dá para a gente tratar ela como uma matriz, como um vetor bidimensional, onde você vai ter, para cada elemento de uma lista, uma nova lista. Tá? Então, digamos que eu tenho uma lista que vão ser as colunas. Aí eu posso ter dentro da lista da primeira coluna, uma outra lista que vai ter algumas linhas. Dentro da lista da segunda coluna, uma lista que vai ter outras linhas. E aí a gente vai gerenciando isso. Tá? Claro que quando a gente fala em lista encadeada, a gente pode ter lista de tamanhos diferentes. Tá? A matriz, ela vai ser algo aonde eu vou ter 10 linhas e 10 colunas. Todas as colunas terão 10 linhas e todas as linhas terão 10 colunas. Tá? Então, ela é uma lista encadeada uniforme. Tá? Mas eu posso ter uma lista encadeada não uniforme, onde cada
quantidade de linhas em cada coluna pode variar de acordo com a necessidade. Claro que isso fica um pouco mais complexo de estar gerenciando, tá? Eu acabei não trazendo nenhum exemplo desse, né, de lista encadeada, mas a gente pode estar vendo isso um pouco mais adiante, seguindo esse conceito que a gente viu aqui de vetor e de matriz. Ok? Bem, pessoal, até aí está tranquilo? Alguma dúvida, né, com relação a isso que eu comentei com vocês, que eu trouxe aqui para vocês agora? Ou está tranquilo? Maravilha, Tiago. Deixa eu dar uma olhada aqui, com base nas perguntas que vocês fizeram aqui. Sim, Glauco, seria como se a gente pode tratar isso como um range, tá? Dá para a gente entender dessa forma sem maiores problemas. Beleza. Pessoal, ficou alguma dúvida nessa parte da explicação? Tá? Foi tranquilo? Ou ainda tem algum detalhe aí que vocês queriam estar resolvendo de alguma dúvida que vocês tiveram aí durante o processo de estudos? Ou tá mais assim, tranquilo com essa explicação? Deu para complementar bastante as informações? Ou tá sossegado? Valeu, Everton. Praticar é sempre bom para a gente pegar isso, tá? Beleza, Glauber? Mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Ou tá tranquila essa parte? Ah, sim, Felipe. O que eu posso sugerir para vocês, tá? Com relação a isso, algumas práticas. Eu mostrei para vocês aqui o Visual G, tá? O Visual G, ele é um software para criação de algoritmos, tá? Esse exemplo que eu peguei para mostrar para vocês é um exemplo que já vem, né? Quando você instala o Visual G, ele já vem esse exemplo lá. Mas tem N outros exemplos que vão estar trabalhando com vetor. Quer ver? Eu vou até compartilhar com vocês aqui novamente, tá? A página aqui, né? Eu só vou aumentar um pouquinho a resolução aqui. Não vou aumentar, senão vai ficar ruim para vocês verem. Deixa eu compartilhar novamente aqui, tá? Essa parte aqui do Visual G, acredito que todos já estejam vendo aí, sim? Se vocês virem aqui em arquivo, tá? Abrir, ele vai direcionar a gente, eu não quero salvar não, para uma pasta de exemplos do Visual G, que ela está dentro, no caso do meu Drive C, Visual G Exemplos, tá? Tem vários exemplos aqui que vocês acabam utilizando essa parte de vetor. Tá? Inclusive, eu acho que vai ter alguns aqui também com o nome, ó, troca de valores, troca, vetor 2 dinâmico, tá? Tem aqui, por exemplo, esse exemplo que eu usei aqui, que é de ordenação, tá? Deixa eu achar aqui, ordenação, né? Tem um número aqui para vocês trabalharem com primos, né? Só que ele está em inglês aqui, tá com... Aqui, ó, BB sort, né? Aqui tem também busca dinâmica, busca binária, busca sequencial. Então, tem vários exemplos aqui. Eu vou até abrir esse busca sequencial. Vocês trabalham com vetor, ó. E aqui vocês vão conseguir ter o quê? Uma busca, uma ordenação dentro de vetores. Claro que tem alguns que são mais complexos, com mais informações do que são tratadas. Mas vocês vão ver aqui ó, os comentários,
e vocês vão conseguir, através dos comentários, entender o que está acontecendo. Tá? E dá para executar. Vocês vêm aqui, ó, em executar, algoritmo, ele vai executar para vocês aqui, ó. Valor para buscar. ESC ou menor que zero, termina. Digamos que eu queira buscar o valor 99. Valor encontrado na posição 18. No caso, o que ele está fazendo aqui? Ele está buscando numa pilha, numa fila, uma determinada informação. E ele vai retornar em que posição está. Tá? Na posição 18. Infelizmente, o pessoal que montou só deixa ele pesquisar uma vez. A gente tem que fechar e teríamos que executar novamente. Mas aí tem vários exemplos de algoritmos que vocês vão conseguir entender essa parte da lista, através aqui aonde? Do quê? De vetores. Tá? E ele fala aqui, ó, preenche um vetor de 20 números aleatórios, ou seja, qualquer número. Como é que ele faz isso? Aleatórios de 0 a 100. Tá? Então, ele vai pegando números aleatórios de 0 a 100. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Basta vocês procurarem aí no Google, Visual G, e vocês vão ter essa opção para poder fazer o download aí do Visual G e, consequentemente, também encontrar todos esses exemplos que eu estou montando, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Pode estar procurando aí, não vai... Ó, o Felipe, inclusive, já até compartilhou aqui o link já, né? É só pegar, fazer o download. O que vocês vão fazer, tá? Ó, deixa eu já explicar aqui para fazer o Visual G rodar. Vocês vão baixar um arquivo zip, vocês vão extrair o conteúdo desse arquivo zip dentro do Drive C, na raiz. C2 pontos, aí vai aparecer lá, Visual G. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui mais uma vez, para mostrar para vocês. Né? Então, tá aqui, ó. Não sei se já apareceu já. Tá aparecendo. Estou aqui no meu Drive C, tá? Eu tenho a pasta, ó, Visual G. Então, o que eu fiz? Eu peguei o zip, extraí e coloquei dentro dessa pasta Visual G. Os exemplos estão aqui, ó, exemplos. Como é que eu faço para executar o Visual G? Está aqui, ó, Visual G 30.exe. Dou um duplo clique, ele vai abrir, vai aparecer aqui para vocês o Visual G, e a partir daí, arquivo, né, abrir, e aí vocês vão encontrar, né, todos os exemplos que estão sendo mostrados aqui, ó. Aqui tem todos os exemplos. Aí vocês vão dando, né, uma olhada em cada um deles, sempre procurando, né, abrir, viu lá que tem, está criando um vetor, vocês vão ter um exemplo ali de uma lista. E provavelmente vai ter o quê? Uma busca ou uma alocação dentro dessa lista. Posso dizer para vocês que a maioria, né, que vocês vão procurar, vão estar nessa parte aqui, ó, do B, né? Bibsort, Bibsort P, Bibsort Reg, Bin 2Deck, busca, né? Bubble Hack, Bubble Bin, BubbleSec, BubbleSec Hack, busca binária. Tá? Então, vocês vão estar encontrando nessa parte aqui, e a partir daí vocês vão conseguir, enfim, tá? Tendo vários exemplos e abrindo, clicando lá em executar, ou pressionando F9, ele vai executar o código para vocês. Tá? Então, bastante informação aí, dá para vocês praticarem bastante, dá para vocês utilizarem bastante esse recurso, né, e chegarem aí a vários resultados. Tá? E entenderem mais como é que funciona essa questão, né, do vetor. Né? Em alguns casos, pessoal, em algumas linguagens, a gente chama isso de array ou vetor. Tá? Vocês vão poder encontrar essas duas nomenclaturas, mas é a mesma coisa, um array ou um vetor.
tanto o array quanto o vetor, eles são unidimensionais, ou seja, somente uma dimensão, ou bidimensionais. Os bidimensionais também são conhecidos como matrizes. Tá? Fechou? Bom, o Felipe já mandou aí, show de bola. Entenderam, pessoal? Brinquem bastante com isso, né? Usem e abusem. Já comecem a entender, né, um pouco essa parte de algoritmo, que vocês vão ver bastante isso, né? Também em outras partes, em outros semestres, ou já viram, né, também, que vai ajudar bastante vocês aí a trabalhar com essa parte, com esse conceito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sossegado? Né? Alguma dúvida nessas explicações que eu passei? Ou tá tranquilo? Se estiver tranquilo, a gente já pode partir aí, né, para dar aquela descansada, jantar um pouquinho, né? E se preparar aí para o próximo dia e, é claro, estudar um pouquinho, né? Maravilha, Vinícius. Tranquilo, Felipe. Dúvidas, pessoal? Lina fechou, maravilha, todo mundo joinha. É, quando sobe joinha assim, eu fico maravilhado. Eu vou até mandar uns aqui, quer ver? Ó? Olha lá, para somar. Valeu, pessoal. É, maravilha, obrigado, Silas. Prazer enorme estar recebendo vocês aqui. Não, que dúvida na prova. Larga a mão disso. Tirar de letra lá. Lembrando, segunda-feira começa a AD, hein? Não se esqueçam. Já preparei aquela prova com muito carinho aí para vocês. Vai ser sucesso total. Beleza? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Douglas. Valeu, Glauber. Valeu, Everton. Ótima noite a todos aí, pessoal. Sucesso, bom descanso, bons estudos. E precisando de alguma coisa, já sabe, só entrar em contato comigo, estou à disposição aí, né, para ajudar vocês no que precisarem. Beleza? Sucesso, bom descanso, e a gente vai se falando.